noite. Esta manhã falamos sobre o diabetes, falamos sobre alguns princípios muito simples que vimos ajudar muitas pessoas a vencerem a diabetes, e isso é uma boa notícia. Também falamos sobre doenças cardíacas e mostramos como isso também pode ser superado. E esta noite vamos falar sobre perda de peso e também sobre o sono. Na última reunião, antes de irmos dormir, vamos examinar os princípios envolvidos no sono, como você pode melhorar seu sono, como também pode reprogramar seu cérebro. E a propósito, no sábado à tarde, às 2h, vou mostrar como você pode reprogramar seu cérebro. E essa é a boa notícia. A pesquisa está nos mostrando que podemos reprogramar nosso cérebro até o dia em que morremos. Isso é uma boa notícia, não é? Amém. Porque tudo começa na sede, mas agora vamos olhar para a perda de peso. 63% dos australianos estão com sobrepeso ou obesos. Acho que a América não está muito atrás. E digo não muito atrás porque sei que a Austrália ultrapassou a América. Mas quando estou no Alabama e falo em uma escola de saúde, estarei lá na próxima semana, e vou para a pequena cidade de Loveland, tenho que dizer, acho que eles são maiores que o nosso grande. Eles são pessoas muito grandes, nessas pequenas cidades. Então, minha pergunta sempre é por quê? E então, a primeira coisa que vou analisar é alguns fatores que se juntam para causar isso. E isso, número 1, é a comida que estamos comendo. Quando olhamos para o fígado, vimos isso. E esta manhã, quando olhamos para a diabetes, olhamos para isso. Então, vamos olhar para isso novamente em relação ao peso. E é a dieta rica em carboidratos que muitas pessoas estão comendo hoje. Carboidrato. Ainda estou dominando a arte de dizer uma coisa e escrever outra. Então, pão é muito comum. Cereal, há um corredor inteiro dedicado ao cereal. E muitas pessoas comem pão e cereal no café da manhã e no meio da manhã já querem algo mais, então pegam, e vamos apenas dizer bolos, etc., porque se dissermos tudo, não há espaço suficiente no quadro para isso, quando você entra em muffins e croissants e donuts e pastéis e tortas e doces, etc., então vamos apenas colocar etc. Também o macarrão, sou australiano, de 5ª geração de descendência escocesa. Eu não sabia o que era macarrão e pizza até ter cerca de 18 anos. Então, com o que eu cresci? Salsichas ou costeletas, purê de batatas, ervilhas ou feijões congelados, todas as noites da semana, exceto no domingo, quando a mamãe fazia um assado de cordeiro. E todo mundo que eu conhecia comia assim. Nossos parentes comiam assim. Os vizinhos comiam assim. Como um australiano de 5ª geração, cresci em uma pequena igreja presbiteriana. Todos na igreja comiam assim. Cheguei à conclusão, quando criança, de que todo mundo no mundo inteiro comia assim, mas não é bem verdade. E quando eu tinha cerca de 16 anos, eu tinha um namorado que tinha cerca de 19 e ele tinha um amigo que era vegetariano. Eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Na verdade, eu nunca tinha sequer ouvido falar de pão integral. Então isso era realmente tradicional australiano. Arroz eu nunca tinha comido, arroz, acho que não fui a um restaurante chinês até ter cerca de 18 anos. E essa foi a primeira vez que comi arroz. Batatas, bem, comíamos batatas em todas as refeições. E por último, e certamente o menos nutritivo, é o ácido cristalizado puro extraído da cana-de-açúcar. E ao analisarmos isso, também reconhecemos que não acho que alguém escolheu comer dessa forma. É apenas rápido. Está simplesmente lá. E somos uma sociedade tão rápida hoje em dia, aqui está. E mostramos como, quando todas essas coisas se decompõem no corpo, elas se decompõem na estrutura singular da glicose. Nosso trato gastrointestinal é um tubo oco, e qualquer coisa que entre nesse tubo oco não faz parte de você ou de mim até ser decomposta em pequenas partículas, então é absorvida pelo sangue e aí se torna parte de você e de mim.
A Bíblia diz em Levítico 17:11, a vida da carne está no sangue, porque é o sangue que transporta os nutrientes aqui para o CBD. O distrito central de negócios do corpo humano é o funcionamento interno da célula. Na verdade, um escritor chamou o sangue de rio da vida por causa do que ele transporta. E assim traz a glicose. A glicose entra sob a ação da insulina, passa pelo caminho de 20 etapas. Tenho certeza de que todos estão muito familiarizados com o funcionamento interno da célula agora. Sim. E esse caminho de 20 etapas nos dá 2 unidades de energia. Não é por isso que comemos para obter glicose e alimentar nossos ciclos de energia? O resultado final do caminho de 20 etapas é uma forma química de glicose chamada piruvato. E o piruvato, como a forma química da glicose, é alimentado no que é chamado de usina de força. Chamado de usina porque essas 8 pequenas reações químicas, esse caminho de 8 etapas, entrega impressionantes 36 unidades de energia. E a razão pela qual o caminho de 8 etapas fornece 36 unidades de energia é a presença de oxigênio. Então, isso é chamado de via aeróbica, enquanto essa via é chamada de via anaeróbica, porque não usa oxigênio, produz energia pelo processo de fermentação. Então, quando comemos os carboidratos, eles são decompostos em glicose. O primeiro lugar para onde a glicose é enviada é para a célula. O segundo lugar para onde é enviada, porque apenas uma quantidade limitada pode passar pelos ciclos de energia, então é armazenado como glicogênio. Vimos isso esta manhã e como isso é particularmente útil para o diabético, ter essas pequenas... Bem, é útil para todos porque são pequenas moléculas de glicose presentes na célula muscular. E é por isso que o melhor lugar ou o melhor momento para se exercitar é de manhã cedo. Porque de manhã cedo, quando você começa a se mover, algumas pessoas dizem, bem, como vamos obter combustível para realmente exercitar? São suas reservas de glicogênio já presentes na sua célula muscular. E quando a célula precisa, é retirado e liberado. Processo incrível. Mas na dieta rica em carboidratos, e isso é o que muitas pessoas não percebem, especialmente quando as pessoas fazem uma dieta para perder peso e param com toda a gordura, né? Sem gordura isso, sem gordura aquilo, sem gordura, sem gordura, sem gordura. E ainda assim, o que estão comendo? Muitos carboidratos. Você sabe que a gordura dá a sensação de saciedade ou satisfação? E a melhor dieta para perda de peso é uma dieta que acaba com a sua fome. Na verdade, acaba com a fome. Então, o que está acontecendo com essa dieta rica em carboidratos? As pessoas eliminaram a gordura e estão comendo muito, muito disso, sem perceber que esse excesso de glicose, uma vez que enchemos o ciclo de energia, enchemos os estoques de glicogênio e agora o corpo o envia para as células de gordura. E com essa dieta rica em carboidratos, o que está acontecendo com os americanos e australianos? Eles estão ficando cada vez maiores. Na verdade, é uma das gorduras mais perigosas, porque o que o corpo faz é armazená-la nas áreas do corpo que provavelmente não são muito usadas, talvez os braços, a barriga, os quadris, as coxas. E então, quando isso fica tudo... encheu, então começa a ir para os órgãos internos, pesando-os. E no livro Barriga de Trigo, note o título do livro, Barriga de Trigo, Dr. William Davis, ele mostra que o açúcar, em particular, o açúcar e o trigo hibridizado. E o trigo hibridizado é encontrado na maioria dos pães, bolos, cereais, massas, pizzas, porque eleva o nível de açúcar no sangue tão alto, tão rápido, como vimos esta manhã, então rapidamente é depositado como gordura visceral na barriga. E no livro Wheat Belly, acho que a expressão Wheat Belly, ele usa em quase todas as páginas, mostrando este processo. E outro fato muito mal compreendido, é que a glicose queima a 4 calorias por grama, enquanto a gordura queima a 9 calorias por grama.
Agora, esta informação, que é um fato, está em quase todos os livros de perda de peso, como prova de que se você quer perder peso, não coma gordura. Vai te dar mais do que o dobro das calorias. Mas o que as pessoas não entendem é o que é uma caloria. Uma caloria é uma unidade de energia. E se você quer um alimento de alta energia, o que você come? Vai te dar mais do que o dobro das unidades de energia em comparação com a glicose. Mas se você está consumindo mais calorias do que pode queimar, sim, elas serão armazenadas. É por isso que uma das melhores coisas que você pode fazer para perder peso é tomar café da manhã como um rei. Tenho que admitir que acho que almoço como um rei e tomo café da manhã como uma rainha, mas tudo bem. E às vezes a rainha come tanto quanto o rei. Almoço como uma rainha e depois chá como um pobre, ou você chama de o jantar, certo? Acho que quando digo chá, você provavelmente pensa que quer dizer uma xícara de chá, certo? Mas chamamos a refeição da noite de chá. E como uma senhora me disse, bem, o que os pobres comem? Eu disse, às vezes nada. O que muitas pessoas estão fazendo hoje, e eu vejo isso em muitos países que visito, é que elas tomam café da manhã como os pobres, almoçam como os pobres, e o chá ou o jantar é o rei e a rainha juntos. É como fazer uma viagem e você começa a sua longa jornada e vai ao posto de gasolina, nós chamamos de posto de gasolina, e coloca só um pouco. E depois de uma hora, coloca um pouco mais, e depois de uma hora, coloca um pouco mais, e então você fez isso o dia todo. E então, finalmente, chega ao seu destino, vai ao posto de gasolina e enche o tanque e depois estaciona na garagem. Quanto sentido isso faz? E ainda assim é o que a maioria das pessoas está fazendo. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali. No final do dia, o rei e a rainha juntos e o corpo diz assar, finalmente temos algum alimento. E então eles dizem, oh não, eles foram para a cama. Então, o que vamos fazer com todas essas calorias, essas unidades de energia? Vamos apenas ter que armazená-las. Provavelmente é apenas nos últimos 100 anos que a refeição principal tem sido feita no final do dia. Na verdade, tradicionalmente, a refeição principal era sempre no meio do dia, especialmente antes da eletricidade, porque não havia luz à noite e era simplesmente mais conveniente. Eu estava conversando com um homem que cresceu em uma pequena vila inglesa. Então, eu estava conversando com ele há cerca de 18 anos e ele estava na casa dos 60. E ele disse, as escolas fechavam, as minas e os negócios fechavam e todos costumavam ir para casa e ter sua refeição principal. E ele disse, à noite comíamos pão com gordura. Bem, isso era considerado algo leve. Então, em muitas culturas, você verá que tradicionalmente a refeição principal sempre era feita no meio do dia. Mas, novamente, não acho que alguém planejou isso. É apenas essa sociedade rápida. E algumas pessoas dizem, há algum momento em que tenho tempo? Bem, existem coisas maravilhosas chamadas slow cookers. E uma mãe me disse, eu coloco meu milhete à noite, então de manhã, quando eu acordo, lá está ele quente, pronto para comer. Ela disse, eu lavo minha panela elétrica e depois coloco meus feijões de molho que já enxaguei, levei à fervura, enxaguei de novo, coloco os vegetais e ligo a panela elétrica novamente. Ela é uma mãe que ensina em casa. Ela diz, por que eu alimento as crianças tão bem de manhã? Como elas alimentam? Elas alimentam com uma dieta rica em fibras. Todos os alimentos vegetais têm fibras, elas alimentam com proteínas generosas. Então, quais são as proteínas? Leguminosas, nozes, sementes, elas são suas melhores proteínas, e gorduras saudáveis. Gorduras saudáveis são encontradas nas suas nozes, nas suas sementes, no seu óleo de coco, o azeite de oliva. São os 2 óleos que resistiram ao teste do tempo. Sim, eles têm sido usados há séculos.
E quando o homem branco foi para as ilhas do Pacífico Sul, ele disse: parem de comer o óleo de coco, vai fazer vocês ficarem obesos, vai dar a vocês doenças cardíacas, vai dar a vocês diabetes, câncer. E todos eles disseram: o que é isso? E eles estavam comendo o óleo de coco há séculos. Mas eles ouviram o homem branco. Eu estava nas Ilhas Fiji, sabe? Antes do homem branco chegar, o canibalismo era bastante comum, sabe? Havia algumas práticas espirituais assustadoras das quais eles participavam. Às vezes, se uma criança acontecesse de andar em uma área considerada sagrada, essa criança tinha que ser jogada no rio. Elas eram dadas aos espíritos, sabe? Há muitas coisas loucas lá. Então, os fijianos foram libertados de muitas práticas prejudiciais. Então, eles ouviram o homem branco, mas eles poderiam ter ensinado o homem branco a comer. Então o branco disse: pare de comer o coco, isso vai te causar todos esses problemas. Então eles ouviram e depois o homem branco introduziu 5 brancos letais: açúcar branco, arroz branco, farinha branca, sal refinado branco e leite de vaca branco. Eles pararam o valioso branco, o coco, e trouxeram os 5 brancos letais. E se você for às ilhas do Pacífico Sul hoje, encontrará diabetes, encontrará doenças cardíacas, encontrará obesidade. Eu estive nas Ilhas Cook há alguns anos, lugar maravilhoso. Quando cheguei, eles acabaram de colocar colares de flores e grandes arranjos florais ao redor da minha cabeça, ao meu redor. Eles são muito calorosos, muito acolhedores. Você pode dar a volta na ilha inteira em cerca de 1 hora. E eu estava ensinando princípios básicos de saúde e fiquei surpreso com o tamanho das pessoas. Você vê que as padarias e as confeitarias chegaram. E eu sei que nas Ilhas Fiji as padarias ficam abertas até às 11 horas da noite. E qualquer pessoa que passa por aquela loja, e acho que todos nós conhecemos o cheiro agradável de pão assado. Oh, e eles são grandes, eles são obesos, eles têm doenças, não por causa do coco, mas porque pararam de consumir coco. Veja, não é a gordura que te faz engordar, na verdade são esses carboidratos refinados. Agora, carboidratos não são ruins, que alívio, nós gostamos deles. O problema é quando estão exagerados e refinados. Esse é o problema, quando estão exagerados e refinados. Então, você não precisa parar com os carboidratos. Você só precisa garantir que eles não estejam em excesso, não sejam refinados e, idealmente, usar substitutos para o trigo. Porque, como vimos no diabetes esta manhã, na hibridização do trigo, eles mudaram a estrutura do amido. E isso eleva o nível de açúcar no sangue mais do que até mesmo o açúcar refinado. E assim, mudar os horários em que você come, isso faz uma grande diferença. E mudar a comida que você come faz uma enorme diferença. Eu estava lendo o testemunho de um chefe que era grande, obeso, e ele disse que costumava comer pequenas porções o dia todo. O dia todo era só isso que ele comia, pequenas porções o dia todo. Então ele decidiu fazer um experimento, ele decidiu juntar todas as pequenas porções e colocá-las em 3 refeições. Ele sabia o velho ditado, e comer a maior parte no café da manhã e no almoço. E ele perdeu muito peso e comeu a mesma quantidade de comida. E ele comia o mesmo tipo de comida, apenas mudou os horários em que fazia isso, porque deu uma pausa para o estômago. Veja, é como meu marido... Ele diz, eu tinha um trabalho de 2 horas para fazer no escritório hoje. Ele disse, no final do dia passaram-se 8 horas e eu ainda não terminei. Porque ele disse que alguém ligava, alguém entrava no escritório, eu continuava sendo interrompido. Isso já aconteceu com você? É exatamente o que acontece com a digestão. Quando colocamos comida no estômago, devemos deixá-lo agora. Deixe-o fazer seu trabalho. Após cerca de 1h30, 2 horas, comece a bebericar um pouco de água. Assim, você não dilui seu ácido clorídrico. Leva de 3h30 a 4 horas para digerir uma refeição. Se uma pessoa faz uma refeição de melancia, isso provavelmente é digerido em cerca de 2 horas.
Mas quando alguém tem uma refeição equilibrada, como mostrado aqui, leva cerca de 3h30 a 4 horas para digerir. Então o estômago adora um descanso de 1 hora. Deixe o seu estômago descansar entre as refeições. E nesse tempo de descanso, ele tem tempo para reviver, restaurar e repor as enzimas digestivas que usou na última refeição. E é por isso que a alimentação com restrição de tempo, já falamos sobre isso algumas vezes, a alimentação com restrição de tempo é basicamente um nome moderno para isso. A alimentação com restrição de tempo vem do jejum intermitente, a dieta 5x2, muitas pessoas estão familiarizadas com isso. O Dr. Michael Mosley, em seu livro Fast Diet, ele entra na pesquisa mostrando por que isso é tão eficaz. É comer 2 vezes em um período de 24 horas. Eles sugerem comer uma refeição grande a 1 hora e outra refeição às 7 horas. Mas eu estava conversando com uma garota e ela disse, estou desmaiando às 10 horas da manhã. E ela disse, e não consigo dormir à noite porque tenho muita comida no estômago. Quando vamos dormir, nosso estômago quer dormir. Portanto, é muito melhor voltar ao velho ditado que existe há tantos anos, provavelmente centenas de anos, de que tomamos o café da manhã como nossa refeição principal, que temos uma refeição principal no meio do dia. E então, se algo for comido à noite, que seja muito leve. Agora, se um trabalhador toma café da manhã às 6 horas da manhã e depois faz uma refeição ao meio-dia, ele pode precisar de algo à noite. Mas se eles fizerem a refeição às 8 horas, e às 2 horas, ou às 9 horas e às 3 horas, então é muito fácil não comer à noite. Então você só precisa descobrir o que funciona para você. Uma senhora me disse, ela disse, eu dou aos meus filhos um café da manhã realmente substancial, e vamos ver uma ilustração de refeições em 1 minuto. Ela disse, eu dou a eles um café da manhã bem substancial. Ela disse, eu só dou uma laranja no almoço. E ela disse, e quando eles chegam em casa às 3h30? E a propósito, quanto almoço as crianças comem na escola? Elas só querem brincar, não é? Então ela lhes dá algo leve e quando chegam em casa estão com fome. Quantas crianças chegam em casa com fome e querem comer e depois não querem comer a refeição da noite e já é tarde de qualquer forma? Então ela disse, quando vejo o ônibus escolar chegar, ela disse, já tenho a mesa posta. As crianças entram, estão com fome e têm a refeição ali. Ela disse que funciona muito bem. Ela disse que eles nunca costumavam comer muito à noite, porque comiam muito quando chegavam da escola. Mas o marido não chega em casa até talvez 5 ou 6 horas. E muitas vezes ele quer silêncio. Então fica muito feliz em comer tranquilamente sozinho. E talvez a senhora que quer perder peso, ela se sentará com o marido e tomará um chá de hortelã, ou talvez apenas comerá uma tigela de salada. Uma senhora disse, mas Bárbara, é quando minha família está junta, meus adolescentes, meu marido. Eu disse, bem, apenas faça uma refeição mais leve, faça uma sopa. Faça uma tigela de sopa, sopa e biscoitos. Biscoitos são mais fáceis de digerir, muito mais fáceis do que pão. Então, tudo depende. Veja, alguns dos meus meninos, eles vão à academia, tomam café da manhã às 6 horas, fazem outra refeição ao meio-dia, e então eles têm uma grande refeição à noite, depois vão à academia. Então, sabe, isso funciona para eles. Então, você é o médico. Você tem que descobrir o que funciona para você. Mas esse é o princípio básico, ter a refeição principal no início do dia. O que os pesquisadores descobriram, o Dr. Atkins descobriu isso. Lembra do Dr. Atkins, você sabe, lá nos anos 80? E ele foi o primeiro a tornar isso provavelmente mais famoso. Ele foi um dos primeiros a oficialmente alertar sobre os perigos dos carboidratos em alta. E eu acho que a história dele é muito interessante. Nunca me interessei em ler o livro dele, porque eu sou eu como plantas. E eu não digo que sou vegano, porque já estive em alguns círculos. Na verdade, eu estive em uma conferência, provavelmente no ano passado, e para a sobremesa tinha um bolo de cenoura. E parecia bom. E então tinha essa cobertura branca em cima. E eu disse, o que é isso? E eles disseram, é vegano, é vegano. E eu disse, eu conheço creme de vaca. Eu conheço creme de coco. O que é isso? E então trouxeram essa lata de spray. E você aperta o botão e essa espuma branca sai. Você sabia que produtos químicos são veganos?
você sabia que açúcar é vegano? E eu disse, eu só vou querer o bolo de cenoura, obrigado. Gosto de saber o que está entrando em mim. Então, na verdade, não digo vegano porque, eu não sei, você sabe, algumas pessoas estão lendo algumas dessas coisas, eu não sei se você chamaria isso de comida, mas é vegano, é vegano. Então, é assim que sou planta. Então, eu como plantas. Então, eu não estava realmente interessado em ler o livro do Dr. Atkins, porque todo mundo diz, é só carne, laticínios, creme, manteiga, queijo, ovos, essa é a dieta dele. Então, eu pensei, bem, não estou interessado nisso, porque não como isso. Mas tivemos um homem que veio fazer nosso programa. Isso seria, talvez, há 18 anos, e ele disse, eu sei que você não vai gostar, Bárbara, mas eu me dou muito bem com a dieta Atkins. E quando eu saio da dieta Atkins, eu caio. Agora, todo bom profissional de saúde, o que eles farão? Eles vão ouvir. Então, eu não posso argumentar contra isso e eu quero saber por quê. Por que esse homem se dá tão bem com a dieta Atkins? Então, fiquei intrigada. E então, por volta dessa época, talvez uma quinzena depois ou 2 semanas depois, tivemos outro cara fazendo o nosso programa. Ele tem 44 anos, é em forma, mas tinha muitas alergias. E no segundo dia, lembra que temos dias de suco na segunda e terça-feira? Então, na terça-feira, às 2 horas, recebam uma ligação. Eles disseram, rápido, Bárbara, Anton precisa falar com você. Eu disse, qual é o problema, Anton? Ele disse, não estou bem. Ele disse, eu me sinto terrível. Estou tonto. Estou me sentindo enjoado. Meu corpo diz que precisa de proteína. Eu disse, certo. Porque o que eu tenho que fazer? Tenho que ouvir. Então, preparei uma bebida de proteína para ele. Naquela época, não estávamos dando bebidas de proteína para nossos convidados. Eu não entendia as 3 fases da desintoxicação do fígado naquela época. Na verdade, isso só é conhecido provavelmente desde 2000. Então, eu dei a ele uma bebida de proteína. Eu ouvi 10 minutos depois, ele disse, obrigado, isso é bom. Então, novamente, minha mente começa a trabalhar. Por que aquele homem se deu bem na dieta Atkins? Por que aquele homem precisa de proteína? E então, a próxima peça de informação na equação, eu estava hospedado na casa de um amigo e estava no quarto de hóspedes. E quando acordei de manhã, havia uma estante no final da cama, e eu adoro ler, sou um leitor ávido. Então, meus olhos estão passando e havia um livro que parecia simplesmente saltar para mim, A Nova Dieta Revolucionária do Dr. Atkins. Certo, eu disse, vou dar uma olhada, sabe, eu não consegui largar, é um livro fascinante. A pesquisa dele e a história dele é muito interessante. Saí naquele dia e comprei o livro dele. E esta é a história dele, Dr. Atkins. Ele disse que era um clínico geral, no final dos 40 anos, ganhando um pouco de peso extra. Ele conhecia seus sinais. Ele sabia que carboidratos eram armazenados como gordura. Então, decidiu fazer um experimento em si mesmo. Ele decidiu parar todos os carboidratos. E ele teorizou que se ele parou todos os carboidratos, seu corpo começaria a viver de suas reservas de gordura. Então, o que ele comeu? Ele escolheu alimentos que não tinham carboidratos. Então, sua dieta era rica em proteína, carne, manteiga, cream cheese, ovos. Isso é muito proteína. Gordura, carne, manteiga, cream cheese, ovos. Isso é muito. Mas algo mais me surpreendeu que você nunca ouve falar. Ele comia 3 xícaras de vegetais por dia, e uma xícara tinha que ser de folhas verdes. E assim havia a fibra. O peso simplesmente caiu dele. Ele teorizou corretamente. Ele não estava fornecendo carboidratos ao corpo, então, bem, quase nenhum. Um pouco nos vegetais. Então, seu corpo começou a viver de suas reservas de gordura. O peso começou a cair dele. Ele nunca estava com fome, porque esses são os 3 alimentos que dão a sensação de saciedade, satisfação. Ele tinha muita energia, porque o fígado pode converter proteína e gordura em glicose se precisar, e pode quebrar suas reservas de gordura para fornecer glicose. Isso é chamado de gliconeogênese, criando glicose a partir das reservas de gordura. Ele encontrou a dieta perfeita, nunca com fome, muita energia, o peso caindo. Então, ele começou a colocar alguns de seus pacientes nisso. Estima-se que 11 milhões de pessoas foram ajudadas por sua dieta. Seu livro foi número 1 na lista de mais vendidos do New York Times por 4 anos consecutivos. Este cara merece atenção. Mas o problema é que
depois de um tempo, alguns dos seus pacientes começaram a desenvolver artrite, porque este é um alimento de alto teor ácido. Na verdade, um homem veio até mim querendo uma consulta quando eu estava em Nova York há alguns anos. Ele disse, eu costumava ser um dos pacientes do Dr. Atkins. Ele disse, eu sou vegetariano, mas sou adventista, mas estava ficando acima do peso, estava desenvolvendo diabetes, doença cardíaca. Então fui ao Dr. Atkins, porque é um médico muito famoso. E o Dr. Atkins, ele disse, era um homem muito gentil. Ele disse, sinto muito, mas você vai ter que parar com essa dieta rica em carboidratos. Então ele disse, comecei a comer carne, não comia muito. Eu comi muitos vegetais. Ele disse, eu não fiquei com diabetes. Ele disse, meu problema de coração foi totalmente resolvido. Ele disse, o peso caiu, mas ele disse, estou ficando com artrite. E ele disse, você é o primeiro nutricionista que não criticou totalmente Atkins. Estou interessado. Eu disse, bem, a teoria de Atkins estava correta. É o que eu mostrei a você hoje. Mas o que você pode fazer superior ao Atkins. Você pode usar as proteínas vegetais, você pode usar as gorduras vegetais. O Dr. Atkins, na sua primeira fase, reduziu as pessoas para 20 gramas de carboidratos de amido por dia. Sabe, não há necessidade de ir tão baixo. Tudo o que você precisa fazer é reduzir bastante os carboidratos. Idealmente, parar com o trigo, comer mais vegetais, comer mais leguminosas, nozes e sementes, e você pode obter um resultado semelhante. Por causa dos resultados que ele estava obtendo. E a propósito, seus pacientes com câncer estavam entrando em remissão, pessoas com colesterol alto estavam voltando ao normal, todos ouviram isso? E seus pacientes estavam comendo carne, manteiga, creme, queijo, ovos. E o que dizem as pessoas para baixar os níveis de colesterol? Elas têm que parar de comer carne, manteiga, creme, queijo, ovos. Então, Atkins jogou uma chave inglesa na engrenagem do mundo da nutrição e era necessário jogar essa chave na engrenagem. E a única razão pela qual seus pacientes se safaram por tanto tempo é as 3 xícaras de vegetais por dia, que tem um efeito alcalinizante. Mas a beleza das proteínas vegetais é que são um combustível que queima de forma mais limpa, não deixam um resíduo ácido como a proteína faz. E quando eu estava consultando com este homem, ele me disse, acredito que se o Dr. Atkins tivesse lido o estudo da China, Atkins teria se tornado vegetariano. Que comentário interessante. Então você pode obter esses resultados, mas você pode fazer isso com uma dieta à base de plantas, desde que inclua as leguminosas. E muitas pessoas dizem, leguminosas, temos que deixá-las de molho, temos que cozinhá-las. Bem, quando você chegar em casa hoje à noite, apenas encha a panela e encha-a com lentilhas. De manhã, enxague bem, leve para ferver, enxague novamente, coloque na sua panela elétrica. Há muitos atalhos. Ou enxague, deixe de molho um monte, enxague muitos deles e depois coloque em sacos Ziploc no congelador. Então é só tirar e cozinhar. Há muitos atalhos. E você pode obter feijões orgânicos em latas, apenas certifique-se de fervê-los e enxaguá-los muito bem. Então é fácil, não precisa ser difícil. Veja, a proteína animal, ela queima em... Então, vamos olhar para a proteína. A proteína animal, apenas 58% é queimada como combustível. Então, isso é um desperdício de 42%. Esse é o desperdício ácido, e é isso que o Dr. Colin Campbell encontrou em seu livro. O estudo da China. Ele podia ligar e desligar células cancerígenas, e vimos isso brevemente quando olhamos para o câncer na primeira noite. Porque é um resíduo ácido e o câncer prospera em um ambiente ácido. Nós analisamos isso. Enquanto a proteína vegetal é um combustível que queima de forma muito mais limpa. Não tem esse resíduo ácido. Então, com proteína vegetal, você está chegando a cerca de 80,8%, que é facilmente queimado como combustível. Isso é uma grande diferença. Então, sua proteína vegetal é uma proteína superior. O que Atkins descobriu, e achei isso interessante, ele descobriu que esses 3 grupos alimentares são os grupos alimentares essenciais. A fibra é essencial
porque o cólon precisa ser limpo. Nós vimos isso quando olhamos para o cólon, quando olhamos para os órgãos de eliminação de resíduos. A proteína é essencial porque as bandas cruzadas, lembre-se de que olhamos para o DNA na primeira noite, são feitas de aminoácidos. Os aminoácidos são uma decomposição da proteína que comemos e são os aminoácidos que constroem as novas células no corpo. E 50% da membrana ao redor de cada célula no corpo é proteína. Isso é essencial. A gordura é essencial. A dieta sem gordura é uma dieta perigosa. Existem gorduras que matam e gorduras que curam. E porque existem algumas gorduras mortais, todas foram colocadas no mesmo cesto. Quais são as gorduras mortais? As gorduras alteradas. Veja, por séculos, as pessoas usaram o óleo de coco e o azeite de oliva. Eles podem ser extraídos da polpa da planta, mas aquelas sementes duras não conseguiam realmente extrair os óleos até que desenvolveram equipamentos químicos de alta temperatura para extrair óleo de sementes duras. E porque usam produtos químicos e calor, eles destroem os óleos imediatamente. Então, há garrafas de plástico transparente com óleo de girassol, óleo de amendoim, óleo de soja. Não toque neles. São os óleos que podem ajudar a danificar a parede arterial. São os óleos perigosos. E os seus alimentos fritos, se você fritar qualquer alimento, deve ser sempre em gordura saturada, porque a gordura saturada é resistente ao calor e à luz. O calor não as destrói, certo? E o óleo de abacate? O óleo de abacate tem um pouco de gordura saturada e um pouco de gordura monoinsaturada. Então, se você tiver óleo de abacate, ele deve ser prensado a frio pela primeira vez. Seu cérebro é o órgão mais gorduroso do corpo. Ele precisa de gorduras. A bainha de mielina que envolve o braço, que sai da célula nervosa, é principalmente gordura. Se alguém está em uma dieta sem gordura, em medicação para baixar o colesterol, porque essa substância gordurosa é principalmente colesterol e protege a célula nervosa. Então, se alguém está em uma dieta sem gordura, tomando medicação para reduzir o colesterol e com a boca cheia de mercúrio, comendo peixe todos os dias para tentar obter mais proteína, mas está ingerindo grandes quantidades de mercúrio e grande exposição a produtos químicos, bem, isso é um desastre. Aí está o seu Parkinson, aí está a sua esclerose múltipla, aí está a sua demência e o seu Alzheimer, porque então as células cerebrais estão sendo danificadas. Então, precisamos ter boas quantidades de gorduras. Quanto? Bem, não muito. É um alimento muito concentrado. Talvez uma colher de chá por refeição, talvez nem isso. Você não precisa de muito. Eu não sei você, mas eu não conseguiria beber uma xícara de óleo. Não, nada atraente. Mas você ficaria surpreso com a quantidade de óleo que uma pessoa consome quando come uma refeição inteira de, digamos, peixe com batatas fritas e vieiras, toda essa comida frita. Eles estão consumindo quase entre meia xícara e 3/4 de xícara de gordura. E é gordura danificada. Esse é o tipo de gordura que é perigoso, não há dúvida sobre isso. Mas porque existem gorduras perigosas, infelizmente todas foram classificadas como perigosas, mas não são. E precisamos de um pouco, nosso cérebro precisa de um pouco. 50% da membrana ao redor de cada célula do corpo é gordura, exceto a célula cerebral, 70% de gordura. Então, esses são os grupos alimentares essenciais. E o que o Dr. Atkins mostrou, e ele foi aos jornais médicos e ele encontrou confirmação disso, é que o grupo alimentar não essencial são os carboidratos. E quantas pessoas estão exagerando no não essencial e perdendo o essencial? E qual é o resultado? Obesidade, doenças cardíacas, diabetes, demência, Alzheimer. Hipócrates disse que o alimento seja o teu remédio e o remédio seja o teu alimento. Agora lembre-se, carboidratos não são ruins. Meu marido nunca me perdoaria se as batatas parassem. É só quando estão exagerados e refinados. Então, número 2, para perda de peso. Baixo carboidrato, alta fibra. Proteína generosa.
e gorduras saudáveis. Contei esta história esta manhã, quando falei sobre o diabetes de Jim, o cara que era diabético tipo 1 e parou com toda a medicação. E você se lembra da perda de peso que ele experimentou? Bastante fenomenal. E não era apenas que ele estava tomando café da manhã como um rei, almoço como uma rainha e chá como um pobre. Não era apenas que ele estava em uma dieta de baixo carboidrato, alta fibra, proteína generosa e gordura saudável. Era também o fato de que ele começou a beber mais água. Ele estava bebendo de 8 a 10 copos de água por dia. E quando você começa a beber mais água, também é hora de começar a consumir um pouco de sal integral. Mas é o quarto ponto que acho que teve um efeito dramático. E tudo tem um efeito, e esse foi o treinamento intervalado de alta intensidade. O que vou fazer agora é levá-lo para dentro da célula e mostrar por que o treinamento intervalado de alta intensidade é tão eficaz. Então, são intervalos de alta intensidade, intervalos de recuperação, e é feito em um ciclo. E Doug McGuffey, o cardiologista, ele sugere 30 segundos de alta intensidade, 90 segundos de recuperação para um ciclo de 6. São 15 minutos por dia. Desculpe, mas o sem desculpa. Se você não tem 15 minutos, comece a anotar quanto tempo você passa no computador, quanto tempo você está no telefone, quanto tempo você está no seu iPad, quanto tempo você passa assistindo televisão. E você rapidamente verá tempo para fazer alguns ajustes com o seu tempo. O que eu quero mostrar é o que acontece dentro da célula quando você faz o treino intervalado de alta intensidade. Agora, antes de eu chegar lá, deixe-me definir alta intensidade. É qualquer coisa que aumente a frequência cardíaca e a respiração. Então, Michael e eu corremos morro acima todos os dias e nossa recuperação é descendo o morro caminhando, depois corremos para cima do outro morro. Quando eu estava na Alemanha há 2 semanas, onde eu estava hospedado era em uma pequena vila e a casa onde fiquei era bem no alto de uma colina. Então, em qualquer lugar que eu fosse, quando voltava para casa, tive um pouco de alta intensidade. E encontrei um caminho pela floresta. E encontrei esse caminho por acaso, porque quando estava na minha estrada habitual, passei por um homem com um cachorro. Estava em uma corda grande e esse cachorro estava pulando, tentando me alcançar, latindo ferozmente. Foi aterrorizante. E eu pensei, eu tenho que encontrar outro segmento. Eu não quero passar por aquele cachorro de novo. E então eu encontrei essa trilha no mato. Eles chamam de trilha na floresta. E nessa trilha na floresta eu tive 5 intensidades altas. E eu nem estava correndo, eu estava apenas caminhando. E era uma trilha feita para um trator. Então não era para um carro, porque eu nem sei se um carro conseguiria subir aquelas partes íngremes. Então, fiquei muito feliz com a trilha que encontrei. E o cachorro desagradável não foi naquela trilha, porque era mato. Era um caminho que você podia andar, então às vezes você nem precisa correr. Tudo que eu preciso fazer é andar e andar rápido por essas partes realmente íngremes. A maior parte da pesquisa foi feita em uma bicicleta ergométrica, onde a pessoa, se estiver instável nos pés, pode se segurar. É muito bom se tiver problemas no quadril, joelho ou tornozelo, então o peso não está nessas áreas e você pode pedalar o mais rápido possível e então o seu tempo de recuperação pode ser apenas pedalar devagar. Poderia ser nadar, dar voltas na piscina, poderia ser flexões. Eu mencionei quando meus filhos visitaram em abril passado, nas férias de Páscoa, eles estavam fazendo 1000 flexões por dia. Eles faziam 20 de cada vez, então certamente estavam fazendo esse intervalo ao longo do dia. E eles saíram para a minha varanda dos fundos e estavam fazendo as barras. O tempo de recuperação é realmente só até você sentir que é hora de correr de novo ou é hora de ir rápido de novo. Não precisa ser 90 segundos, mas é isso que você está almejando.
O seu tempo de recuperação é uma indicação da sua forma física. Quanto mais tempo você leva para se recuperar, geralmente é um indicador de que você está menos em forma. E se você demorar muito para se recuperar, não se preocupe com isso. Isso é progressivo, é o que o livro de Al Sears diz, aceleração progressiva do esforço cardiopulmonar, é ritmo. Então, à medida que você fica mais forte, à medida que seu corpo fica mais em forma, você será capaz de ter o menos tempo de recuperação. Então, vamos dar uma olhada no que acontece dentro da célula. Este caminho de 20 etapas, quando olhamos para isso, quando olhamos para o câncer, é um caminho muito rápido. Esse é o que consome cerca de 15 vezes a glicose de qualquer outra célula. Mas este caminho de 8 etapas é mais lento, é muito mais lento. E, como regra, isso realmente se encaixa bem no caminho de 8 etapas, mas quando você está fazendo seu exercício de alta intensidade e quando está chegando ao final da sua primeira etapa de 30 segundos, seu caminho de 20 etapas acelera, seu caminho de 8 etapas acelera, e há uma enzima reguladora de velocidade ali que sempre manterá este mais rápido, este mais lento. E devido às rotações mais altas dessas vias, mais piruvato está sendo produzido do que pode ser alimentado na via de 8 etapas. E então, o que o corpo faz é armazenar esse excesso de piruvato como ácido lático. Todos nós já ouvimos falar de ácido lático, não é? Agora, eu acho que uma das partes mais incríveis deste tipo de exercício é o que estou prestes a te contar. Quando você está no tempo de recuperação, então, se eu estou, é como aquelas colinas que eu estava subindo nas últimas algumas semanas atrás, porque era alto e depois apenas um pouco de recuperação, eu parava e então talvez eu fizesse meus alongamentos. Eu fazia alongamentos de braço ou fazia alongamentos de perna. Então, o tempo de recuperação é muito melhor se você fizer algum movimento lento. Durante o tempo de recuperação, seu fígado converte esse ácido lático de volta em piruvato. Então, no tempo de recuperação, você está queimando tanto combustível quanto quando está correndo pela sua vida, porque no tempo de recuperação, o fígado converte o ácido lático de volta em piruvato e o alimenta na usina de energia. Então, duas coisas estão acontecendo ali. Uma, você está queimando tanto combustível quanto no tempo de recuperação. 2, ele elimina o seu ácido lático. Então, você não tem um acúmulo de ácido lático. E essa é uma das razões pelas quais este é um tipo de exercício tão poderoso. E você descobrirá que a maioria dos treinadores hoje está treinando seus atletas com um treinamento intervalado de alta intensidade, porque eles descobriram que quando treinam com treinamento intervalado de alta intensidade, eles têm uma vantagem. E é disso que se trata nos jogos de competição, nos Jogos Olímpicos, não é? Ter uma vantagem. Eu estava assistindo nos Jogos em Pequim, eu estava viajando muito. E toda vez que viajava, assistia na tela. Adoro assistir porque não amamos a excelência. E foi a primeira vez que fizeram uma prova de natação de 10 quilômetros. E foi nesse grande lago em Pequim. E havia era o americano, e acho que os russos estavam lá, mas a favorita era a britânica. Mas ela estava em terceiro ou quarto lugar. E no último quilômetro foi emocionante, ela não conseguia ultrapassá-las por causa dos chutes das pernas, então teve que ir de lado. Dar a volta neles e ela venceu a corrida. E eu pensei, será que ela estava treinando com alta intensidade? Porque eles estão dando tudo de si, mas parece que isso dá uma vantagem. E sou muito grato a Doug McGuff, em seu livro Body by Science. Ele entra na célula e mostra exatamente o que está acontecendo. Mas há mais. Quando você está chegando ao final, talvez do seu terceiro conjunto de alta intensidade, suas reservas de glicogênio já foram todas usadas.
Lembre-se de que suas reservas de glicose de liberação rápida estão sendo todas usadas. Então, eu acho que possivelmente, ao final do seu terceiro conjunto de alta intensidade, você já usou suas reservas de glicogênio e está precisando de mais combustível, e ainda tem mais 3 para ir. E o corpo vê isso, e então ele fala com a glândula pituitária para liberar o hormônio do crescimento humano. Agora, o hormônio do crescimento humano é muito ativo quando estamos crescendo, mas quando paramos de crescer, o hormônio do crescimento humano se aposenta. Eu parei de crescer aos 16 anos, isso provavelmente não te surpreende, mas meu filho, William, cresceu 5 centímetros dos 19 aos 22. Ele está muito feliz com isso. Ele se perguntava se algum dia iria crescer. Mas quando paramos de crescer, o hormônio do crescimento humano se aposenta. Mas quando estamos fazendo exercícios de alta intensidade e o corpo vê que precisamos de mais combustível, isso causa a liberação do hormônio do crescimento humano, que estimula a liberação da lipase sensível a hormônios. Então, o que é a lipase sensível a hormônios? Lipase é uma enzima que decompõe gordura. E embaixo da língua há as glândulas linguais, sublinguais, que liberam lipase lingual, que decompõe gordura saturada. Nosso fígado libera bile, que quebra a gordura, e o pâncreas libera lipase pancreática, que quebra as gorduras poliinsaturadas. Então, a lipase é a enzima que divide a gordura. Então, por que o hormônio do crescimento humano libera a lipase sensível a hormônios? Para liberar as reservas de gordura. O hormônio do crescimento humano também impede o corpo de queimar glicose como combustível e se tornar um queimador de gordura. Sabemos por que se torna um queimador de gordura, porque lembra o que a gordura vai fazer. Vai fornecer mais do que o dobro das unidades de energia em comparação com a glicose. E estamos correndo pela nossa vida, isso é uma crise. O hormônio do crescimento humano também aumenta a capacidade do corpo de utilizar proteínas. Esta semana analisamos a importância de consumir proteína suficiente. Eu percebo que pessoas que seguem essa dieta rica em carboidratos frequentemente têm deficiência de proteína. A proteína é um nutriente essencial. Vimos a importância de comer proteína suficiente e vimos a importância de não beber durante as refeições, porque isso dilui as enzimas que decompõem a sua proteína. Agora estamos olhando para outra parte, e isso é quando você implementa o treinamento intervalado de alta intensidade, causando uma liberação do hormônio do crescimento humano, ele aumenta a capacidade do corpo de utilizar a proteína. Tem mais. O hormônio do crescimento humano aumenta a circulação do sangue para a pele. Você sabia que as estrelas de cinema pagam $1.000 por semana por isso? Porque a profissão deles depende de parecerem bem a circulação do sangue para a pele. Isso desacelera as rugas, desacelera o envelhecimento. Bem, estou oferecendo isso a você por um preço reduzido hoje. 15 minutos de treino intervalado de alta intensidade por dia causará a liberação do hormônio do crescimento humano, que permanecerá ativo por 24 horas. Que pechincha! Vamos comparar gêmeas idênticas. Uma vive em uma floresta tropical, correndo para cima e para baixo, nas colinas. Tem seu próprio jardim. Ela é uma mulher muito bonita, mas ela ama a floresta. Sua irmã, também muito bonita, tornou-se modelo, atriz. Ela está tomando o hormônio do crescimento humano, mas aos 40, 45 anos, algumas rugas estão aparecendo e ela não pode pagar $1.000 por semana. Então ela para. Ela envelhece 2 anos e 6 meses. Ela vai visitar sua irmã gêmea no topo da montanha. Vamos olhar para essas duas mulheres aos 60 anos. Vai haver uma diferença? Sim, vai haver uma grande diferença. Talvez a mulher de 60 anos que passou a maior parte da vida nas colinas tenha decidido ganhar um pouco de dinheiro e entrar para o cinema. Sim. Talvez não.
Há coisas mais importantes na vida do que dinheiro. Minha cunhada, o nome dela é Abigail O'Neill. Ela é casada com meu cunhado, o irmão do meu marido. Ela começou a modelar aos 36 anos. Ela agora tem 49. Ela parece ter 18. Ela está incrível. Agora, há um pouco de genética nisso. Ela é alta. A mãe dela é brasileira. Ela tem uma pele linda, cor de oliva, os lábios cheios. Ah, sim. Ela é muito bonita. A genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Ela entrou em uma área da modelagem onde há uma lacuna, porque a maioria das modelos fuma muitos cigarros e bebe muito café para não ganhar peso. E a celulite vem, a fibromialgia começa a aparecer, as rugas começam a surgir, e então entra a Abigail O'Neill. Um dia disseram a ela: não queremos uma garota de 17 anos para esta sessão de fotos. Ela disse: eu tenho 40. Eles não conseguem acreditar. Dizem que ela é a modelo mais bonita com quem já trabalharam. A que você acha que eles estão se referindo? Não há birras no set dela. Ela está sempre sorrindo porque quando você vive essa vida, isso afeta sua mente. Ela realmente ficou muito famosa agora. E você pode procurar Abigail O'Neill no Google e dar uma olhada. Mas ela é uma ilustração de que a genética carrega a arma. Sim, ela tem os genes. Mas o estilo de vida puxa o gatilho. Existem muitas mulheres bonitas, mas aos 40 anos elas não parecem mais bonitas. Elas ganham peso, o corpo não funciona bem. Ela faz isso todos os dias. Na verdade, o marido dela construiu degraus nos fundos da propriedade deles e ela corre para cima e para baixo todos os dias. A última vez que a vi foi há 1 ano. Ainda não consigo ver nenhuma ruga. Ela nasceu com genes bonitos, mas ela não pareceria assim hoje se não vivesse desse jeito. Tenho certeza de que as rugas eventualmente virão, mas acredito que Deus quis que envelhecêssemos de forma graciosa e bonita. Sim, há beleza em cada idade, mas infelizmente muitas pessoas estão sendo privadas de qualidade de vida porque foram alimentadas com mentiras e enganos. E, no entanto, o caminho de Deus é um caminho de verdade. E Deus diz em 3 João, capítulo 1, versículo 2, amado, desejo acima de tudo que prosperes e tenhas saúde, assim como a tua alma prospera. Esse é o objetivo dele. E então, número 4 é exercício. O exercício causa uma perda de peso dramática e ainda a beleza de implementar isso é que à medida que você perde peso, não fica com o efeito de elefante flácido e enrugado. E John Gabriel, ele escreveu um livro chamado O Método Gabriel e ele foi tenho que dar isso a você em quilos. Ele pesava 183 quilos, o que isso seria provavelmente quase 400 libras, e ele perdeu, acho que foram 100 quilos. Então, o que é isso? 200 libras, ele agora pesa 83 quilos. E ele tem uma foto dele, e tem 4 fotos, uma onde ele está obeso, outra onde ele está um pouco mais magro, outra onde ele está ainda mais magro. Ele fez isso nos seus 40 anos. E a última foto é musculosa, e você pode contar os seus músculos abdominais, sabe, o six-pack. E quando você olha, não há pele flácida. O que ele fez? Ele fez o treinamento intervalado de alta intensidade. E ele implementou isso. Há um outro fator, e esse era a mente, e ele disse que costumava imaginar seu novo corpo. Desculpe, mas você não pode ficar deitado no sofá, comendo uma dieta rica em carboidratos e imaginar seu novo corpo. Mas faz parte disso, é ter fé. Lembre-se, o caminho de Deus é construído na fé e em acreditar que você pode se recuperar. Número 6, hormônios. Na noite de sexta-feira eu vou falar sobre hormônios e a pílula anticoncepcional, exposição a plásticos, exposição a venenos ambientais, causam um aumento em um hormônio chamado estrogênio.
E o estrogênio é um proliferador de células. Proliferador de células significa que causa um crescimento maciço de células. E quando os hormônios de uma pessoa estão desequilibrados, é quase impossível perder peso. Então, equilibrar os hormônios é outro aspecto. Para algumas pessoas, isso é uma parte importante. Para algumas pessoas, é uma parte principal. Para algumas pessoas, é uma parte menor. Para algumas pessoas, não é uma parte. Então, na sexta-feira à noite, vou passar por alguns dos sintomas de um desequilíbrio hormonal. E também vou mostrar como restaurar o equilíbrio dos hormônios. Sim. Precisamos nos preocupar com a frequência cardíaca ficando muito alta. E então, quero dizer, existe uma fórmula que precisamos seguir? Sim, existe uma fórmula e essa é respirar pelo nariz. Agora vai ser muito difícil, mas você conseguirá treinar-se para respirar pelo nariz, porque quando você respira pelo nariz e respira de forma baixa, lenta e profunda, você estimula seu sistema nervoso parasimpático, que é seu sistema nervoso de paz e calma. Então, se você fizer o treinamento intervalado de alta intensidade, e você está respirando pela boca, isso estimula o seu sistema nervoso simpático, que é o seu de luta e fuga, e isso realmente intensifica o coração. Então, lembre-se do LSD de Deus, nós vimos o LSD de Deus hoje. Longo, lento, profundo. Longo, lento, profundo, leva um pouco de treino e você sente como se estivesse morrendo e sente como se não estivesse recebendo ar suficiente, mas o fato é que quando você respira pelo nariz, isso abre os pequenos tubos na parte de trás do nariz e equilibra os gases do sangue para que sua célula, e é aqui que precisamos do oxigênio, é aqui. Algumas pessoas que estão respirando pela boca estão recebendo muito oxigênio no sangue, mas ele não consegue entrar na célula, porque quando respiram pela boca, perdem dióxido de carbono, muito dióxido de carbono. 4 moléculas de dióxido de carbono permitirão que 4 moléculas de oxigênio entrem. Então, respiração pelo nariz. Então, se alguma vez sentir seu coração batendo um pouco rápido, feche a boca. Vá devagar, lentamente e profundamente pelo nariz e você verá que isso acalma. Experimente. 5 segundos para dentro. Segure por 3. 5 segundos para fora. Tente isso 10 vezes e isso geralmente acalma. Roma não foi construída em um dia. Você vai conseguir. Vamos fazer uma pausa agora. São quase 7h15 e vamos voltar às 7h30. Isso é cerca de 17 minutos.